Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos analisar uma notícia. Eu convido vocês a pegar a apostila na página 33 e acompanhar comigo. Vejam, lá na página 33 nós temos essa imagem, certo? Como que a gente analisa aí primeiramente essa imagem? Nós temos ali uma notícia, né? Nós temos algumas imagens que compõem essa notícia, nós temos um título, um subtítulo. Conseguimos analisar também que nós temos intertítulos nessa notícia, certo? Que são esses títulos pequenininhos ali que estão no decorrer do corpo da notícia. Agora, nós vamos analisar cada item desse, para ver a função dele dentro da notícia, né? Bem, nós temos aqui o título, Matriarcado pró-Europa. Qual que é a função do título? Ele deve chamar a atenção do leitor, despertando sua curiosidade e levando-o a ter vontade de ler o texto integralmente, né? Ou seja, ele deve despertar a curiosidade no leitor para que o leitor queira ler a notícia inteira. Aí logo abaixo nós temos o subtítulo. Gabinete de Pedro Sanches tem ampla maioria feminina e aponta para maior papel do país na UE. Então vejam, para que serve ali o subtítulo? Pequeno texto que aparece logo abaixo do título chama-se linha fina ou subtítulo, né? Nós conhecemos por esses dois nomes, subtítulo ou linha fina. Ele complementa o título e dá mais informações a respeito do assunto do texto. Ou seja, o subtítulo ou linha fina serve para complementar esse título, ok? Aqui nós temos um trecho da notícia, certo? Eu separei aqui para vocês, para a gente conseguir analisar o nosso primeiro parágrafo, que é o nosso lead, né? É um dos elementos fundamentais do texto da notícia, é a síntese das informações básicas sobre o fato noticiado. Então, ele vai trazer de uma maneira sintetizada todas as informações que vão compor essa notícia, né? Ele vai trazer as principais informações que compõem a notícia. Vamos analisar aqui algumas questõezinhas aqui. Eu coloquei apenas essas 4, só para a gente relembrar. Então, veja, o que, né? O fato principal de uma notícia já aparece no primeiro parágrafo do texto. Então, vamos ver aqui. Madrid, né? O novo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou ontem os nomes que irão compor seu gabinete, com uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. Dos 17 ministros, 11 são mulheres. Aí, com isso, a Espanha torna-se também o país com mais mulheres no primeiro escalão do governo no mundo, tá? Então, eu destaquei aqui alguns itens apenas. Vejam, quem, né? No início de uma notícia, geralmente encontramos a informação de quem é a pessoa ou quem são as pessoas mais diretamente envolvidas ou envolvidas no assunto principal da notícia. Então, quem? De quem que a gente está falando aqui? Do novo presidente do governo da Espanha, que é o Pedro Sánchez, né? Onde, também no início de uma notícia, geralmente podemos ler o local em que acontece o principal fato narrado. Então, onde, né? Na Espanha, o que aconteceu lá? Apresentou ontem quem, né? O Pedro Sánchez apresentou ontem os nomes que irão compor seu gabinete. Como? Como que ele fez isso? Relato das circunstâncias em que se deu o acontecimento principal narrado na notícia. Então, o acontecimento principal é essa informação que nós temos ali, que ele coloca várias mulheres no governo, né? Então, vamos ver ali como que foi feito isso. Com uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez da história do país. Dos 17 ministros, 11 são mulheres. Então, aqui nesse lead já tem aí informações muito importantes, né, do que vai ter aí no corpo dessa notícia, certo? Uma coisa importante também que a gente tem que analisar são os discursos que compõem lá a nossa notícia, tá? Eu destaquei aqui para vocês
o discurso indireto, né? Lembram lá no discurso indireto, quando eu tenho a fala de algum personagem, né? Quando eu tenho o relato, quando eu tenho o depoimento. E de que maneira que eu vou conseguir analisar isso? Por meio de pontuação. Geralmente, nas notícias, nós temos esses relatos, essas informações colocadas entre aspas, mas não é o caso. Nessa notícia aqui em análise, nós temos o travessão, né? O que deixa claro ali o discurso direto. Então, vejam, nós temos aqui toda a informação, né, lá no parágrafo. Entre os casos destinados a mulheres estão o da vice-presidente do governo, ocupado pela socialista Carmen Calvo, que também assume o ministro da Igualdade, pasta recriada após o país viver intensas manifestações de mulheres em defesa dos seus direitos. O Ministério da Economia foi para a diretora-geral de orçamento da UI, na Comissão Europeia, a veterana socialista Nádia Calvino. A ministra da Justiça será a procuradora antiterrorismo Dolores Delgado. A presidente do Parlamento, Margarita Robles, assumirá a defesa, enquanto Magda Valério será a ministra do Trabalho. Reis Maroto ficará com a pasta da indústria e Isabel Celar assumirá a educação. Daí vejo, nós temos ali a pontuação, que é o travessão. Este governo nasce com o objetivo de servir a modernidade da Espanha, impulsionar o crescimento sustentável e renovar a vida pública do nosso país, declarou Sanches. Né? Então vejo que aqui nós temos uma fala diretamente lá do presidente Pedro Sanches, que é muito fácil a gente conseguir identificar, porque nós temos ali o relato, a fala, né, o posicionamento dele, e sempre vai vir por meio de pontuação, ou aspas, ou o travessão, ok? Agora, nós vamos ver aqui as imagens que compõem essa notícia. Então, veja, novo governo da Espanha, daí aqui nós temos as mulheres que irão compor esse governo, né? E aqui nós temos a imagem do Pedro Sanches. Então, para que serve uma imagem lá? A função da fotografia é auxiliar o leitor na compreensão da notícia, explicando ou ilustrando algo essencial do texto. Ou seja, a imagem serve para documentar, né, os fatos, serve para despertar um interesse maior no leitor. Nossa, puxa vida, se ele olha aqui, quantas mulheres, né? Novo governo da Espanha. Nossa, que bacana, olha a quantidade de mulheres. Eu vou querer ler essa notícia na íntegra. Então, a imagem serve para isso, para chamar a atenção, né? Para despertar a atenção sobre o assunto no leitor, certo? Nesse próximo slide, nós temos a imagem e vejam que aqui embaixo, bem pequenininho, nós temos a legenda. O que diz nessa legenda aí, logo abaixo do Pedro Sanches? Veja, dura tarefa. O novo presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, terá que equilibrar forças para conseguir apoio parlamentar. Então, para que serve essa legenda, né? A legenda é um texto que acompanha uma foto e serve para descrevê-la ou para dar uma informação sobre o que ela mostra. Então, qual é a informação que está dando ali? Que não vai ser fácil para o Pedro Sanches, né? Que ele vai tentar conseguir apoio. Vejam, então, a legenda está trazendo uma informação importante aí, referente à imagem dele que compõe a notícia lá, né? Uma coisa importante também é a gente ver o veículo, né? As informações, qual foi o suporte. Então, informações sobre o assunto em que foi publicado originalmente o texto. Nós temos que ver qual é a fonte, né? Se aquilo é realmente verdade. Então, uma coisa importante é verificar de onde que saiu essa imagem, de onde que saiu essa notícia, de onde que saiu essa informação, certo? Então, nós temos lá o Globo, Rio de Janeiro, né, Matriarca Pró-Europa. Então, aqui nós temos a informação do veículo, onde foi veiculado essa notícia, né? Então, é isso, pessoal. Vocês têm lá na página de vocês, na página 33, essa imagem. Analisem, verifiquem certinho
que nós conversamos nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau.